Hebreus 9, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Então, né, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Esse é o sacerdote. Esse é o sumo sacerdote, né, que está exatamente representando, né, o homem. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que representa o homem diante de Deus. E nós temos esse sumo sacerdote diante de Deus que nos representa. Um sacerdote perfeito, um sumo. Veja, não é só um sacerdote, ele é o sumo, ou seja, é aquele sacerdote acima dos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote perfeito que está à direita de Deus nos representando. Então, né, continuando. Então, ele está lá, né, agora, para se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos. Ou seja, o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo todos os anos. Com sangue alheio, ou seja, sangue, né, de bichinhos. Vini, você pode ler Levítico 16? Vai ser uma leitura boa. Vai ser a partir do versículo 2 até o 24. Isso aqui é para que vocês entendam, tá? A representação. Nada que a gente está falando aqui é baseado no nosso achismo. A gente está falando da palavra de Deus. Agora a gente vai lá no que deu origem a tudo isso, que é no Antigo Testamento. A figura, para que a gente possa falar sobre a substância, tá bom? Ele disse, diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora. Rapidinho, Vini. Ó, viu? Arão é o sumo. Arão é o sumo sacerdote. Foi o primeiro sumo sacerdote levantado por Deus. Pode ir. Diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo. Olha que isso. fica atrás da cortina da tenda sagrada. Viu? Não é qualquer hora. Nem o sumo sacerdote podia entrar a qualquer hora. Viu a exigência? Olha que coisa séria. Se ele entrar, morrerá, pois é aí que eu apareço numa nuvem acima da tampa da Arca da Aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Olha, viu? Porque, viu? Agora vocês conseguem entender o que Maria viu? A tampa da aliança, o corpo de Cristo. Foi no corpo de Cristo que ele foi mutilado. Foi no corpo de Cristo que ele sofreu tudo aquilo na cruz. Foi ali que ele sofreu a dor da punição dos pecados. O chamado véu. Ou propiciatório. Pode continuar. A gente, né, precisa desmistificar essas coisas para as pessoas entenderem, né? Porque muitas dessas coisas são... Tem gente que nem lê o Antigo Testamento porque não compreende. E na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para oferta para tirar pecados. Ô, glória! E um carneiro para oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos seus próprios pecados. Porque aquele sumo sacerdote que estava ali era imperfeito. Ele tinha pecado. Mas Jesus não. É interessante, Jesus era o próprio carneiro, talvez. Vê que Jesus encerra tudo em si mesmo? Só ele já cumpriu tudo. Ele era o carneiro, ele era o bode. Continua, vindo. Ele era o sumo sacerdote. Veja que tudo está nele. Ele era o maná, ele era... Cara, olha, veja que a gente está falando que tudo, verdadeiramente tudo se refere a Cristo. 7. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. Então, isso aí é o seguinte, essa figura aí é quando Jesus foi para o inferno, a alma de Jesus.
Jesus é tanto o bode vivo quanto o bode morto. Ou seja, aquela parte santa, o corpo dele, que foi, né, morta ali na cruz, esvaziado do seu sangue, que é o sangue que depois vai ser usado para aspergir lá, né, os lugares, e a parte imaterial, que desceu para a mansão, para o lugar dos mortos, para o inferno, que é a alma dele. Azazel é a alma, é a parte da alma, tá? Que foi para o deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar de punição, o deserto é um lugar de sofrimento, o deserto é um lugar de escassez, né? Enfim, de todas essas coisas ruins. Isso é uma figura, tá? Isso é uma linguagem figurada. Sim, Jesus representa esse bode aí que foi para o deserto. Ele foi carregado com todo o pecado, imagina, com todo o pecado do mundo. Ele levou de volta para quem pertencia. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali, na presença do Senhor, ele porá um incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada, que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e dos do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia de purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro novo e do sangue do bode e o porá nas 4 pontas do altar. Com o dedo, borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar. E assim o purificará das impurezas dos israelitas e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará, meu Deus, todas as culpas e faltas de todos os pecados dos israelitas. Isso, imagina você ficar confessando o pecado e a culpa de todo mundo. O tamanho dessa lista, meu irmão. O tamanho da lista, bicho. Agora você imagina quão trabalhoso é isso. Quão trabalhoso é isso. Entende? Por que o apóstolo Paulo fala e Pedro falou também? Se nem nós conseguimos suportar, como é que a gente quer passar isso para os gentios? Se nem nós conseguimos suportar tal peso. Porque é muita exigência, é muita coisa. Porque a gente está falando de um ser santo. Está falando de alguém que é completamente contrário ao pecado. Não se pode acessar Deus, que é santo, santo mesmo, em seu estado imperfeito, de qualquer forma. É algo muito sério. E eles verdadeiramente são muito zelosos quanto a essas coisas. Só que agora existe uma aliança melhor e mais eficaz e eterna, que não está baseado mais no fazer do homem, mas naquilo que Jesus fez. Continua vendo. Assim,
Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, e então mandará o bode para o deserto, escolhido um homem para levar o animal, e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas de sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali, naquele lugar sagrado. Ele tomará um banho e, depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta. Será completamente queimada. E a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim, ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo. Viu? Olha que coisa trabalhosa. Agora leia aí o 30 e o 31, por favor. Versículo 30 e 31. Pois neste dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim, o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Esse é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada, nem trabalhará. É um feriado. Então, exatamente no dia que Jesus morreu. Era um dia especialmente santo. Então, tudo foi cumprido em Cristo. Tudo isso daí, isso aí são figuras que foi cumprido verdadeiramente em Cristo. Então, Cristo representa esse sacrifício, tanto pelo Cordeiro, que tirava o pecado daquele sumo sacerdote. Jesus era o sumo sacerdote, mas não tinha pecado. Ele era o próprio Cordeiro Santo de Deus. E ele também era esse bode. Os dois bodes. O bode que foi sacrificado ali pelo pecado do povo e o bode que foi levado, que é a parte que ninguém viu. Ninguém mais via esse bode. Ninguém mais ouvia falar sobre esse bode. Foi a alma de Cristo que desceu ao inferno, ao lugar, né, onde era devido todo o pecado. Era para lá que tinha que voltar o pecado, de onde veio. Entende? Então, essa daí é a representação humana, né? Daquelas coisas que eram feitas anualmente. Anualmente tem que ser feito isso. Jesus, de uma única vez, Jesus cumpriu todas essas coisas. Para todos sempre. Para todo sempre. Sem ninguém. Não existe ninguém que possa desfazer o que ele fez. Porque não existe ninguém semelhante a Cristo. Então, né, todos os anos, com sangue alheio, né, esse sumo sacerdote entrava. Né? Como a gente leu aí, viu? Então, nós não viu. Hebreus aqui está falando exatamente das coisas deles, próprias dos judeus. Tá? Isso aqui são regras e coisas das tradições judaicas. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer, viu? Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Porque foi desde o começo do mundo a queda. Se Jesus fosse como qualquer outro sacerdote, como qualquer outro sumo sacerdote, mas Jesus não era. Ele era perfeito, ele não tinha pecado. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. No fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, viu? Então, isso aí, tudo que você leu, Cristo cumpriu. Porque ele era o Cordeiro Santo de Deus, ele é o sumo sacerdote, continua sendo sumo sacerdote, continua sendo o Cordeiro de Deus, ele continua tirando o pecado do mundo, ele continua, permanece do lado de Deus, nos representando, intercedendo por nós, tá? E ele foi aquela oferta que tanto foi dividida, né, ali na cruz, por todos os outros, por todo mundo, aliás, e quem adentrou, né, ao mundo dos mortos ou ao inferno, carregado pelos pecados que não eram dele. Por isso ele não pôde permanecer lá, porque os pecados não eram dele. O pecado era de todo mundo, menos dele. Por isso que ele não pode ser detido no lugar do cativeiro. Então, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, ou seja, a morte física, viu? O homem só pode morrer uma só vez. A morte física. Aqui está falando o homem natural. Só pode morrer uma só vez. Morte física, corpo, que era do que tratava todas essas cerimônias aqui, né? Como nós já lemos. Só servia para limpar o corpo. Era banho. Eram figuras externas, coisas que só funcionavam de forma externa.
Então, tudo aqui estava ligado às coisas externas. Né? Então, da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, então veja, se a alma não receber Jesus Cristo aqui, enquanto viva, não vai receber depois de morta. Porque Cristo já desceu, ele já foi ofertado. Não vai morrer novamente, veja como está dizendo aqui. Uma vez, para todo sempre. Ele não vai passar por isso novamente. Então, se a pessoa não aceitar Cristo enquanto ela estiver viva, a alma dela vai para o inferno. Sem dó nem piedade, porque Deus ofereceu o Filho dele para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nem precisa merecer, porque é um favor imerecido. Então, se você não merece, você está apto para receber. De uma vez por todas, e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido, viu? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. Viu que não é de todos? É de muitos. Por quê? Porque nem todos aceitarão. Está disponível para todos? Está disponível para todos. Mas nem todos aceitarão, infelizmente. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aqui tem 2 significados dessa frase. Tá? Primeiro, são para a redenção do nosso corpo. Primeiro é a redenção do nosso corpo. E segundo, a volta dele triunfal, que é para resgatar aqueles que estarão aqui, que são o povo judeu, o povo dele. Então, vamos desmistificar essas coisas. Imagina, né? Se o povo judeu estivesse oferecendo ainda esses sacrifícios, né? Eles estariam no inferno até hoje, né? Se dependesse desse sacrifício. Porque eles não tiram nada, né? Então, a gente continua aqui, né? Então, veja bem. Essa parte aqui que diz, né? 19. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha em ramos de sopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo. Agora, versículo 20. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Vini, você pode ler Mateus 26, 28? Porque isto é o que o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Viu? Olha a substituição. Viu que não ficou nada de fora? Enquanto lá era aquele sangue de bode e ele declarou essas palavras, por que você acha que Jesus declarou exatamente assim? Por que Jesus usou essas mesmas palavras? Este é o sangue da nova aliança. O sangue que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Façam isso em minha memória. Lembra? Foi na ceia. Ele estava dizendo, ei, aqui está o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aqui está a última e a verdadeira aliança. A aliança eterna que ninguém pode desfazer está feita no meu sangue. Não mais aquelas coisas passadas. Agora é através do sangue de Cristo, viu? Por isso que ele usou certas palavras. Jesus está cumprindo tudo que está no Antigo Testamento. Tudo. E nos profetas. Não deixou nada, não ficou faltando nada. Cristo cumpriu tudo. E ele continua. Aí ele diz aqui no 21, né? Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Não foi isso que a gente leu lá em Levítico? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem as cópias das coisas que estão no céu. Ou seja, essas coisas eram o quê? Figuras, cópias. São purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aí, agora vamos para o livro, tá? Então, veja. Olha que interessante. Veja, essas coisas não estão com plaquinhas nas escrituras para que a gente vá acompanhando elas. É o Espírito Santo que vai guiando a gente, tá? Em toda a verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus. Ela é toda a verdade, toda. Toda, aliás, Antigo e Novo Testamento. Essa é toda a verdade. Que o Espírito nos guia. Então, em João 20, 17. Tudo em João.
20:17 diz assim: Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Adivinha? Isso aqui foi assim que Jesus ressuscitou. Adivinha o que ele estava indo fazer com pressa lá em cima. E depois ele desceu para poder terminar. Aspergir o lugar santo. O verdadeiro santuário. Ele estava subindo, porque ele é o sumo sacerdote. Ah, mas por que Jesus precisava, como está escrito aqui? Aqui está escrito: mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Entende? Então, assim, Jesus foi lá em cima para poder fazer a mesma coisa que o sumo sacerdote fazia nas cópias aqui, como está escrito. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, ou seja, da forma como Arão fazia, na forma como os sumos sacerdotes faziam aqui. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então, Jesus foi fazer isso. Jesus foi fazer exatamente o que Arão fez. Ah, mas por quê? Porque, lembra que nós estamos falando? Lembra que o autor de Hebreus está nos encaminhando desde o início? Adão. Adão tinha um lugar perto de Deus. Adão tinha um lugar que ele podia, se ele tivesse acertado a árvore certa. Lembra que Deus descia? Ali no Éden era o santuário. Aqui na terra, para o encontro dos céus e terra. Dos deuses. Deus e deuses. Se Adão tivesse acertado a árvore certa, estaria até hoje. Mas esse santuário foi profanado. Lembra que Deus colocou um querubim da guarda com uma espada flamejante para que não fosse mais acessada a árvore da vida? Então. Mas esse santuário não está mais aqui. Esse santuário agora é celestial. Esse santuário agora está no céu. Por isso que Jesus tinha. Tudo isso é figura. Por isso que Jesus subiu para aspergir lá em cima. Para que Satanás não pudesse mais. Por isso ele foi expulso. Por isso não se achou mais lugar para ele. Ele foi expulso. Ah, mas isso vai acontecer lá em Apocalipse, no final dos tempos. Veja, isso é espiritual. O espiritual não está, vamos dizer assim, confinado ao plano físico, ao tempo físico. Ao espaço e o tempo físico. Existem coisas que já aconteceram aqui, já aconteceram no céu. Existem coisas que aconteceu no céu e ainda não aconteceu aqui. Mas para Deus é como se tudo isso já tivesse. Porque ele tanto está lá quanto está cá. Para Deus não existe essa diferença. Então é difícil entender se nós não crescermos espiritualmente para que a nossa mente espiritual possa comunicar as coisas superiores à nossa alma, que só entende das coisas terrenas. Entende? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui dia após dia, levando vocês a desenvolver um ser espiritual de vocês, o verdadeiro ser de cada um de nós, que é o espiritual. Conhecer as coisas celestiais, da forma como elas são. Então, foi isso que Jesus foi fazer. Tá? Aspergir lá em cima com o verdadeiro sangue, o sangue dele. Era o local que ninguém poderia entrar. Não mais. Essa ligação entre Deus e os homens. É por isso que diz que Jesus é um mediador. Ele está no meio. Ele intermedia entre Deus e os homens. Então, quando a gente vai em um tribunal, a gente vai numa ação, né? Numa audiência, não tem um mediador ali? Entre os dois lados? Então, Jesus é isso. Jesus é esse mediador. Através do sangue dele. Então ele disse, Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. João 20:17. A versão que eu coloquei aqui foi tá? Nova Almeida atualizada. A importância das versões, isso é muito bom.
Então, Jesus havia acabado de ressuscitar e precisava subir com certa urgência ao seu Pai. E depois voltaria para dar prosseguimento às coisas inacabadas aqui no mundo. Ele estava indo fazer o que está descrito na palavra, conforme era feito em forma de ilustração aqui na terra, como Vini leu, né, em Levítico. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, ou seja, esses sacrifícios, né, que o Vini acabou de ler em Levíticos. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas. Viu? A figura do verdadeiro santuário. Veja, nós não somos o corpo de Cristo. Nós não somos membros do corpo de Cristo. Mas esse corpo de Cristo é espiritual. Não é um corpo físico, é um corpo espiritual. Pelo qual o Espírito habita. Quando esse corpo estiver completamente formado, então ele vai ser recolhido. Esse é o chamado arrebatamento. Quando esse corpo estiver formado, o arrebatamento vai acontecer. E aí Jesus vai recolher os membros. Ah, mas e o povo de Deus? Aí é outra coisa. Os judeus é outra coisa. Por isso vai haver a tribulação. Os gentios que ficarem aqui vai ser por escolha deles. Porque a graça superabundou sobre o pecado. Aquele que não recebeu não é responsabilidade de Deus. Deus fez a sua parte muito bem feita. Jesus não deixou nada faltando e nós estamos lendo e acompanhando tudo com o máximo de detalhe possível daquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Veja que nós estamos cobrindo desde Gênesis até Apocalipse. Não é? Então, aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, nós estamos derramando. Nós estamos levando o conhecimento. Porque vai chegar uma hora que todo o conhecimento vai cessar. O Senhor quer derramar esse conhecimento sobre cada um de nós. Vai chegar um momento que esse conhecimento vai cessar. Deus está dando a quem está sedento, quem quer. Quem quer receber, vai receber. Esse é o tempo. Então, os gentios que ficarem aqui para tribulação e grande tribulação, vai ser de responsabilidade deles. Porque os judeus que não querem receber Jesus, veja, tem muitos judeus que estão aceitando, mas tem muitos que não. Essas pessoas estão debaixo da lei. Isso não cabe para a gente. Isso é entre Deus e eles. Não é da nossa competência. A nossa competência é como ex-pagãos, ex-gentios, ex-não-judeus, mas agora filhos amados de Deus, membros do corpo de Cristo. Esse corpo é espiritual, ele é gigantesco. E como diz o apóstolo Paulo, que recebeu toda a revelação desse mistério, nós estamos sendo edificados com muitos dons. Esses dons não estão ainda sendo evidenciados, porque nós estamos mediante uma névoa de engano que tem feito com que os filhos de Deus fiquem paralisados, estagnados em torno de pecado, enquanto eles deveriam estar crescendo no conhecimento da justiça. Sabendo quem eles são verdadeiramente, a sua verdadeira identidade. Veja, está tudo descrito na palavra de Deus. Isso me anima muito, porque a minha parte eu estou fazendo. Tudo que o Senhor está me dando, eu estou compartilhando com vocês. Veja, eu escrevi esse livro aqui, não foi para mim. Não foi porque eu tirei da minha cachola, da minha cabeça humana. Não foi. Foi o Espírito Santo que destrinchou essas coisas para que quem quiser adquirir, sabe? Fica à vontade. E vocês podem descobrir por vocês mesmos que a Bíblia é muito mais simples do que tudo que dizem por aí. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia, nada disso. Nada disso. Está tudo descrito na Bíblia. Jesus, tudo se resume a Cristo. E toda a sabedoria e todo o poder está contido em Cristo. Ele é a plenitude de Deus. E ele está derramado sobre nós. Ele precisa ser formado em cada um de nós. E isso, veja, o santuário é de forma macro. Mas também é de forma micro. Assim como um corpo é formado por células e por muitos membros, né? Nós somos esses membros do corpo de Cristo. Mas veja, a propriedade que tem no corpo todo também faz parte das células. As células também participam dessa mesma propriedade. Não são coisas estranhas. Senão não seria do corpo, seria expelido. Entende? Então nós fazemos parte. Vamos dizer que somos células desse corpo. Somos partes desse corpo, somos membros.
só que de forma espiritual, de um corpo muito grande, que vai se formar no final de tudo como um santuário de Deus. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. E ele quer habitar no meio de nós. Ele quer habitar no meio de nós. Ele quer se mover através de nós. Gente, isso é muito grandioso. Eu não sei vocês, mas eu tô toda arrepiada. Eu fico muito animada com essas coisas. Vamos continuar. Então, era necessário, né, que essas figuras, né, fossem as perdidas aqui e as figuras e as verdadeiras, que são as celestiais, fossem as perdidas pelo sangue de Cristo, né? A figura do verdadeiro santuário. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós, viu? Agora ele pode comparecer por nós. Veja, Deus ele sempre foi. Mas agora o Filho do homem agora ele está lá do lado de Deus, como o Filho do homem. O sumo sacerdote que representa cada um de nós. Agora, por nós, diante de Deus. Viu? Por nós, diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote entre todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Viu? Então, como nós já lemos, né, o Vini leu, Levítico, né, Jesus representa, ele, na realidade, ele não representa, ele é a substância de todas aquelas coisas que representavam no Antigo Testamento. Então, essa versão que eu li aqui agora, a de Hebreus 9, do 23 ao 26, está na Nova Almeida atualizada, a famosa Na. Então, veja, que a palavra diz que Jesus tivesse que entrar no santuário para oferecer sacrifícios, como faz o sacerdote com sangue alheio, ou seja, sangue dos bichinhos, ele teria que ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas isso não é possível, porque Jesus não era como o primeiro homem, imperfeito. E não é isso que Hebreus está dizendo? Não é isso que Hebreus está mostrando o tempo todo para a gente, Vini? Entre o perfeito e o imperfeito? Ou melhor, entre o imperfeito e o perfeito, entre Adão e Jesus? Entre aqueles que são imperfeitos e aquele que é perfeito, você vê que Hebreus está nos conduzindo a essa verdade, construindo em nós uma consciência. E veja, essa sabedoria está disponível para nós. É uma sabedoria em termos hebraicos, das coisas hebraicas, das coisas judaicas, para que a gente tenha conhecimento total. Deus quer que a gente tenha conhecimento total para que ninguém mais nos engane. Para que ninguém tente tirar a nossa liberdade, que nós recebemos em Cristo Jesus. Isso foi comprado por altíssimo preço, por um sacrifício muito, muito, muito excelente. Então, Jesus não era como o primeiro homem perfeito, incompleto. E por isso, as coisas figurativas do que era celestial precisavam vir primeiro. E só no tempo devido é que é nesse momento, ou como diz no fim dos tempos, que ele fosse manifesto para aniquilar, destruir de uma vez por todas o pecado em nosso favor. Com seu sangue, por causa do sangue de Abel, que até então clamava da terra por vingança ou justiça. Uma vez que Jesus destruiu o pecado que afastava o homem de Deus, que é santo, e não permitia que o homem exercesse seu livre-arbítrio, porque o mantinha escravo, então restava a dádiva superabundante. Aqui está na página 204, tá, Vínia, do meu livro. Tá? Eu estou lendo a página 204. Restava, né? Então restava a dádiva superabundante. Ele nos dá a vida eterna por meio do Espírito eterno, para que pudéssemos participar da sua natureza e viver eternamente com Deus, que é Espírito. Eu acabei de falar sobre isso, sobre o santuário. Com a mesma natureza espiritual. Então veja, de seres racionais, de seres naturais, animais, nós fomos transformados em seres espirituais e eternos, filhos de Deus. Não mais como criaturas, mas como filhos do Pai Celestial. Aleluia. 205. Ora, o essencial, aí, olha que coisa interessante. Aí agora a gente, Hebreus 8, diz assim, ó, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. E não o homem. Não foi Deus que fez. Foi
Ou melhor, não foi o homem que fez, mas foi Deus. Aquele de Moisés foi o homem que fez. Deus deu um modelo e o homem fez. Mas esse que nós estamos falando é o celestial, é o perfeito, é o eterno, que o homem nenhum adentrou. Mas Cristo foi. Cristo está lá por nós. E nós estamos aqui por ele. Entende? Mas num dia, num tempo determinado, daqui a alguns anos, menos de 60 anos, podem ter certeza disso. Nós estaremos participando de coisas bem, 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 bem diferentes. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que de existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Não foi isso que nós aprendemos? Jesus não veio do sacerdócio de Arão. Ele veio da tribo de Judá. Mas ele é descendente de Abraão porque ele é a semente de Abraão. E o sacerdócio que ele recebeu foi sob juramento do próprio Deus. Então, esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído. E ele foi instruído por Deus. Moisés recebeu do próprio Deus. Quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. O modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador. Nós já falamos sobre isso. De superior aliança instituída com base em superiores promessas. Promessas perfeitas. Hebreus 8, do 1 ao 6, na A também. Assim, aqui por meio dessa figura do tabernáculo terreno, mostra a figura do homem perfeito, em seu estado físico, o servo, cumpridor de todos os requisitos da justiça de Deus, aqui na terra e espiritual, como filho. Ele encerrou em si mesmo, enquanto vivo, e nos deu, após a sua morte e ressurreição, esta mesma condição, cujas instruções foram dadas a Moisés durante os 40 dias que ele ficou na presença de Deus, e desceu com uma face resplandecente, que nenhum israelita conseguia olhar diretamente sem o véu. 206. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Viu? Então ninguém pode desfazer o que Jesus fez. Essa é uma âncora segura, firme, da nossa alma. Ninguém, absolutamente ninguém, pode remover Jesus Cristo do lugar. Ninguém pode desfazer o que ele fez. Página 194, Vinho, para a gente fechar com esse entendimento. 194. Então, o que estava escrito se cumpriu de forma visível e incontestável, 50 dias após a crucificação de Jesus. Viu? Tudo no tempo perfeito, que era a festa de Pentecostes. O primeiro Pentecostes foi o recebimento das tábuas da lei, onde aproximadamente 3.000 pessoas morreram. Mas aqui, quando o Espírito foi dado, aproximadamente 3.000 pessoas foram salvas. O ministério do Espírito. A nova aliança feita no sangue de Jesus. Porque foi comprovado que ele morreu. E aí o Espírito pôde descer. Esse foi um início para todo o resto do mundo. O início da igreja. O nascimento da igreja. É incontestável 50 dias após a crucificação de Jesus, para os que estavam no mundo dos vivos. Tá? Porque no mundo dos mortos foi feito enquanto ele estava lá, durante os 3 dias, no mundo dos mortos. Sendo assim, podemos deduzir que os holocaustos de animais não podiam tirar definitivamente os pecados, nem salvar almas da condenação. Eles cobriam parcialmente para que as vidas dessas pessoas, ou seja, o povo de Deus, somente o povo de Deus, ou aqueles que se ajuntavam a eles, né? Os estrangeiros que se filiavam, que eram circuncidados e começavam a participar ali daquela nação. Fora eles, nenhum outro. Por isso que eles se orgulhavam. Não fossem destruídas por causa dos pecados,
dos seus pecados. E já sabemos que toda alma que pecar, essa morrerá. A vida do corpo seria destruída e a alma seria lançada no inferno. Portanto, esse escape era apenas momentâneo, porque ninguém escapava de continuar pecando. Não é verdade? Sabemos que o acusador das pessoas fazia isso incessantemente dia e noite. Nós vimos lá, nós conhecemos a história de Jó. Por isso, Jesus disse que veio para dar vida plena, eterna. Pois como o Cordeiro perfeito foi oferecido como propiciação pelos pecados para livrar as almas da condenação do inferno. E como o pão da vida, deu a vida eterna, quando nos deu o seu Espírito para nos tornarmos semelhantes ao Pai, assim como Ele. Hoje, a Escritura confirma. Sabemos que permanecemos nele, e Ele em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. 1 João 4, 13 e 17. Então, no dia do juízo, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar com o dia do juízo. Então está escrito, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, ou seja, era só o exterior. Era só o exterior. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Para que sirvamos hoje ao Deus vivo. Possamos servir hoje ao Deus vivo. A nossa consciência tem que estar fundamentada nisso. Sobre coisas eternas, firmes. Um alicerce firme, que ninguém pode demover, ninguém pode sujar, ninguém pode tirar a gente dessa posição. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Olha, quando a Bíblia fala muitos, são muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós já falamos sobre isso. Em outras palavras, o homem natural só pode morrer fisicamente aqui no mundo e uma única vez. Depois disso, aqueles que não nasceram do Espírito enfrentarão o juízo, que é chamado de segunda morte ou separação definitiva de Deus. Isso é para todos os filhos da desobediência e rebelião, juntamente com Satanás e seus demônios. Portanto, Cristo foi oferecido uma única vez e venceu a morte, não podendo ser detida a sua alma no inferno, porque ele estava lá de forma injusta, lembra? Ele não tinha pecado. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Veja que Deus nunca disse que o espírito que pecar, esse morrerá. E antes de Jesus, a compreensão acerca do espírito era bem limitada. Mas ele nunca pecou. Ao contrário, como bode expiatório, levou todos os pecados dos homens, sofrendo em si mesmo o peso da condenação no inferno, até que toda a justiça de Deus fosse completamente satisfeita e o escrito de dívidas que constava contra os homens fosse totalmente quitado. E, além disso, adentrou a parte do santuário que ainda não estava em uso, porque o tabernáculo era terreno, natural, com coisas externas. E aí? O que mais que vocês precisam? Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Então, enquanto as pessoas continuarem na lei, elas nunca alcançarão o Espírito. Nunca adentrarão a parte santíssima, porque só é alcançada pela fé na obra finalizada de Jesus Cristo. Eis a representação desse esquema celestial que foi o que nós fizemos aqui. Eu acredito que de uma forma bem elucidativa, eu penso. Ou ficou alguma dúvida? Se tiver,